Bom dia, oitavo ano. Esse vídeo vai falar sobre raiz quadrada, tá bom, pessoal? Mudando de novo, né? Cada aula é uma novidade. A raiz quadrada é um conceito muito antigo e ele foi iniciado pelos árabes. Eu vou contar um pouquinho da história e vou explicando, vou falando algumas coisas e eu vou deixar um textinho aí para vocês lerem, tá? Então, os árabes que começaram o estudo da raiz, eles pensavam assim: vamos pensar em um número. Eles imaginavam um número, por exemplo, o número 25. Aí eles falavam assim para o outro colega deles: esse número cresceu de uma raiz quadrada com área igual a 25. Então vamos pensar raiz quadrada, vamos pensar em um quadrado. A gente estava falando sobre quadriláteros. A área dele é 25. Aí eles falavam assim: então vamos extrair essa raiz. A área, a gente já falou sobre área. A área é a medida de toda essa superfície. E a gente sabe que a área de um quadrado é lado vezes lado. Quer dizer, que número, quanto que valia esse lado e esse outro lado? Que multiplicados dava 25? 5, né? 5 vezes 5, ó. 5 vezes 5, a gente ia obter a área 25. Então, eles brincavam com essa técnica, os árabes escreveram um texto, logo depois vieram matemáticos europeus que leram esse texto, eles descobriram esse livro e traduziram esses livros árabes, tá? Eles traduziram para a linguagem deles. E eles começaram, então, a escrever raiz quadrada como se fosse um R minúsculo assim, ó. Se você pegar o R da máquina de escrever do computador, um R que é a letra minúscula da palavra radix. Radix significa raiz em latim, tá? E olha só, parece o símbolo da raiz quadrada que a gente usa hoje, ó, tá vendo? Então, esse R minúsculo, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo e tornou-se raiz quadrada. O que a gente percebe? A raiz quadrada, ela é a operação inversa da potência, porque aqui, ó, a gente vai ver muito nos livros, ou vai estar escrito assim nos livros, que a área é L ao quadrado. Porque esse 2 significa repetir duas vezes, né? Ó, vamos voltar no tempo lá. Quando a gente estava lá no 6º ano. O que era 3 ao quadrado? Não é 3 vezes 3, que é 9? O que eles perceberam? Que a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, raiz quadrada e potência são operações inversas, tá? Ó, operações inversas. Quem é o inverso da adição? A subtração. Quem é o inverso da multiplicação? A divisão. Quem que é o inverso da potência? A raiz, tá bom? Então, a raiz quadrada do 25 é 5, a raiz quadrada do 36 é 6, a raiz quadrada do 100 é 10, não é? Então, por que, professora? Vamos relembrar na tabuada. Por quê? 6 vezes 6 é 36 e 10 vezes 10 é 100. Então, isso é raiz quadrada, tá? Então, quem que desenvolveu tudo isso foi um alemão chamado Christoph Rudolph. Tá escrito nesse texto que eu deixei aí, uma curiosidade para vocês, tá bom? Então, eu acho que todo mundo sabe isso aqui. Todo mundo sabe o que é raiz, sabe fazer potência, beleza. Agora, onde que a professora quer chegar? Eu quero chegar em raízes que não são exatas. Essas aqui, ó, é raiz quadrada exata, do 25, do 36, do 100, toda tabuada tem. Na tabuada do 2 tem 4, raiz quadrada do 4 é 2, raiz quadrada do 9 é 3, na tabuada do 3, na tabuada do 5, a raiz quadrada do 25 é 5, na tabuada do 6, a raiz quadrada do 36 é 6, e assim sucessivamente.
Mas eu também quero falar com vocês. Acho que vou pegar uma outra folha, porque senão fica muito feio. Sobre números que não têm raiz quadrada exata, tá? Então, deixa eu escrever aqui. Raiz não exata. Por exemplo, raiz de 20. Por que que não existe, professora? Porque se a gente for pensar lá nas tabuadas, a gente vai ter 2 vezes 10 é 20. E para ser raiz tem que ser igual, ó. Vamos lembrar que na raiz do 25 não é 5 vezes 5, 25? Esses números são iguais e aqui eles não são. Ah, mas vamos pensar em outros números que dá 20. A gente também tem o 4 vezes 5. Mas eles também não são iguais. Então, o que eu percebo? Que o 20 não tem raiz exata. Ele não tem. Mas se vocês fizerem na calculadora de vocês, eu até fiz aqui, vai dar um número decimal. Vai dar 4,47 mais alguma coisa. Então, ele não tem, ele tem um valor aproximado. E o 20, se a gente for perceber, ele está, ó, depois do 16 e antes do 25. Quem que é a raiz quadrada do 16? Quem que é a raiz quadrada do 25? Do 16 é 4 e do 25 é 5. Então, a do 20 só poderia ser um número entre o 4 e o 5. No caso, o número 4,47. Ninguém é obrigado a saber raiz não exata, tá bom? Então, a gente usa a calculadora. Então, outros números acontecerão isso. Mas a gente também pode simplificar, tá bom? A gente pode tirar esse número da raiz. Às vezes eles pedem isso. Mas antes, deixa eu falar sobre a raiz cúbica. Vou comentar aqui, ó, raiz. Não existe só a raiz quadrada, né? Existe a raiz cúbica. O que é raiz cúbica, professora? É aquela raiz que tem um 3 aqui, ó. Tá vendo? Alguns números têm, não são todos. Por exemplo, o 8 é 2. Porque, vamos analisar aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Quantas vezes repetiu? Ó, 3 vezes. Então, a gente fala que o 2 é a raiz cúbica do 8. Outro exemplo muito comum, do 64. O 64, ele é um número que tem raiz quadrada. Ó, a raiz quadrada do 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Ele é um número curioso. E ele também tem raiz cúbica, que no caso é 4, ó. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 dá 64. Então, ele é um número que tem raiz quadrada e ele também tem raiz cúbica, tá? Então, é uma curiosidade que eu gostaria de comentar com vocês. E aqueles números que não tem como calcular, professora? Tem número que não tem, a gente vai então só simplificar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, eu vou até separar um pouquinho, vou pegar uma régua para... Minha régua... Achei ela aqui, ó. Vou separar aqui para não misturar. Quando eu quero tirar um número da raiz, só para simplificar, ó. Então, eu vou colocar números que não dá para calcular, por exemplo. Raiz quadrada de 2, vou colocar assim. Raiz cúbica de 12. Vou colocar um diferente aqui. Raiz quarta de 50 ao quadrado, ó. Vamos lá, então. Como que a gente vai fazer essas contas? Eu posso tirar esse número da raiz. Então, você escreve o número que está lá dentro sem raiz. A raiz vai virar um expoente na forma de fração. Então, aqui que não tem nada é 1, eu vou colocar em cima da fração. E como aqui não tem nada, é raiz quadrada, mas a gente sabe que é 2, então ele vai ficar aqui, tá bom? Ah, deixa eu comentar uma outra coisa, conforme eu vou falando, a professora vai lembrando, né?
Eu vou colocar um papelzinho aqui do lado. Quando eu tenho uma raiz, ó, uma raiz, o número, a raiz chama radical. O número que está aqui dentro chama-se radicando. E o número que está aqui chama-se índice. Quando é o 2, ele fica escondidinho, tá? Eu vou até deixar assim, ó. Então, o 2, ele não precisa aparecer. O 3, o 4 tem que aparecer, senão vocês não são obrigados a adivinhar, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu quero tirar esse 12 da raiz. Quando não tem nada, tem 1. Então, eu vou tirar o 12. O número que tá aqui fica em cima, o índice fica embaixo. É só decorar. Vamos tirar o 50. Tirou o número que tá aqui, esse expoente fica em cima, o índice fica embaixo. Por quê, professora? Porque não dá para calcular. Como que eu sei? Porque vai estar escrito simplifique ou vai estar escrito retire o radicando da raiz. Ele tá falando para você o que você tem que fazer. E se eu quiser colocar, né? Eu vou colocar o número dentro da raiz, ó. Deixa eu separar aqui. Vamos colocar o número dentro da raiz. Deixa eu pegar outra. Eu queria pegar uma caneta que funciona, mas minhas canetas já estão ruins. Então, vou escrever aqui, por exemplo. Então, assim, 5... com expoente na forma de fração, vou pôr aqui um 30, vou pôr aqui um 40, assim, ó. Agora, nós vamos colocar esses números dentro da raiz, tá? Vou colocar. Então, vamos lá. Quando o expoente é na forma de fração, é só você escrever a raiz e o 5 lá dentro, ó. Vou fazer aqui também. Escreve a raiz e coloca o 30. Escreve uma raiz, coloca o 40. O que nós vamos fazer com esses outros números? Ó, esse que estava aqui não era o que estava embaixo? Então, esse que está aqui embaixo vai ficar aqui. E o que estava em cima fica lá dentro. O que está lá em cima fica lá dentro. O que está embaixo fica aqui, ó. O índice fica embaixo, tá vendo? O índice estava embaixo. Então, esse 3 vai ser o índice. E esse número, ó, o expoente não fica em cima, então esse número que está em cima será o expoente. Então, nós fizemos duas coisas. Aqui estava dentro da raiz e eu tirei, ficou com expoente fracionário. Aqui eu tinha um número com expoente fracionário, eu coloquei ele dentro da raiz. Regras, professora. Vamos pegar um outro papelzinho aqui, então, para aluno que gosta de decorar. Então, vou escrever assim. Por aqui assim. 2/3. Esse aqui vai ser o radicando. Radicando. O número que tá em cima vai ser o expoente. O número que tá aqui embaixo vai ser o índice. Pronto. Resumindo, né? A gente tem aqui, então, o número que estava aqui ficou dentro da raiz. O número que estava em cima virou expoente. O número que estava embaixo virou índice. É decoreba esse assunto. Vocês vão ter que assistir o vídeo e decorar, tá bom? Então, vocês vão ter que fazer os exercícios que eu deixei aí olhando para o vídeo, porque no começo vai parecer muito difícil, mas não vai ser não, tá bom? Vou deixar só alguns para vocês treinarem um pouquinho. Beijos!